Se você está vendo de cima para baixo, você vai ver o plano alfa, o PV, né? Vai ver o plano horizontal, o beta, o plano, o pH, não está aqui. E claro que esses planos são a infinito, né? Tanto de um lado como do outro, em cima e embaixo. E você vê do lado, de um lado, você vê o observador aqui, ó. E do outro lado, o objeto a ser perspectivado por uma questão de visualização do plano, transparente. Eu coloquei ele afastado um pouco e a representação da perspectiva propriamente dita aqui. Aqui. A interseção do plano vertical com o horizontal vai dar um elemento chamado linha de terra. Vou botar aqui, ó. Ou simplesmente LT. Então LT está aqui, ó, nessa linha, exatamente nessa interseção. Né? Já vamos analisar bidimensionalmente a questão. Como é que você vê? Se a vista do observador está de cima para baixo, como é que você representaria isso aqui? Você representaria aqui o plano alfa, ó, coincidente a linha de terra. Então, se você está olhando de cima para baixo, você vê o plano alfa, olha o plano alfa aqui, ó, e a linha de terra, e o plano beta, que é o plano horizontal. Então, a gente tem aqui o plano beta, ó, e o plano beta se estendendo também desse lado. E aí, o que é que você vê mais? Você vê o observador aqui, ó, eu vou colocar o observador em qualquer posição aqui, ó. E ver também o que? O objeto aqui. Vou colocar o objeto aqui. Ó, eu vou até escurecer mais com uma questão de visualização da figura, até fica melhor. O observador está aqui, você olha de cima para baixo e você está vendo o objeto. Claro que a perspectiva vai estar aqui, ó, sobre o plano, você não está vendo a perspectiva feita aqui. Né? Para você enxergar essa perspectiva, é que entram os processos gráficos, que nós vamos ver depois. O observador que está aqui vai criar o quê? Um ângulo óptico. Então você vai ver um ângulo óptico partindo daqui, ó, da figura. Esse cone óptico, ou visão óptica do observador, vai estar pegando todo o contorno da figura. Então, se ele vai pegar todo o contorno da figura, a sua representação bidimensional vai ser o quê? Um V. A visão limitada que vai estar aqui. Ó. Que V? Que ângulo é esse? Esse ângulo nós admitimos de ser dentro de 30 a 45 graus. Então, como é que você enxergaria esse ângulo do observador em duas dimensões? Seria essa representação aqui, ó. Então, aqui você tem um ângulo de 30 a 45 graus. Okay? Então, o observador vai estar posicionado a uma determinada distância com relação ao observador. Não é à toa que é uma projeção cônica, tem que ter um D, formando um determinado ângulo com relação à quina da figura e com relação a outra quina da figura. Okay? E aí, claro, se essa visão cônica que está aqui vai ser representada em forma de V, como está aqui, em forma de V. Isso se chama ângulo óptico da figura. Né? Nós temos agora o posicionamento do observador, que é o número 2. Né? 3. Ângulo óptico. Associamos agora a questão da linha do horizonte ao observador. Admite-se que a linha do observador corresponde à altura do observador. Quem primeiro viu isso foi o Brunelleschi, que ele associou a LH com a altura do observador. Então aí ele vai estar projetado sobre o plano vertical, ó. Essa é LH. Ó.
Então vamos admitir aqui uma altura do observador. Então o número 4 é LH, linha do horizonte. Olhando de cima para baixo, você vê o plano alfa, você vê a linha de terra e vê também a linha do horizonte passando aqui, que nada mais é do que a altura do observador. Falando um pouco mais sobre a LT não é somente um elemento de interseção de dois planos. A LT vai ser um referencial de altura da figura. Vocês vão ver a questão do ponto de fuga e dos pontos de fuga. Quando se trata de uma figura oblíqua, desse caso aqui, você tem dois pontos de fuga. Como é que você determina os pontos de fuga? Paralelo à face lateral dessa figura, você traz a paralela até tocar o ponto de fuga. E paralelo a essa face, você tem o segundo ponto de fuga. Então aqui é o PF1, PF2 da figura. Em se tratando de uma figura com um ponto de fuga só, você tem a projeção do observador, vamos supor que seja PF3. Mas a questão de um ponto de fuga geralmente acontece quando a figura ela é paralela ao plano vertical, paralela à linha do horizonte, paralela à linha de terra. E aí como é que você representaria? Você representaria unicamente o PF3 que está aqui. Então toda figura paralela vai estar com um único ponto de fuga. Como eu falei que a paralela das faces vão acontecer 2, 3, 4, 5, 6 pontos de fuga. Então, a partir do momento em que você tem a paralela das faces de seis lados, que é um hexágono, então vocês vão ter 6 pontos de fuga. Mas a questão é o seguinte, quando você tem, por exemplo, uma figura, vamos botar um hexágono aqui de forma rudimentar, você pode considerar esse hexágono trabalhar com 6 pontos de fuga, mas também você pode geometrizar ele e tornar ele com 2 pontos de fuga. E assim por diante. Figuras com polígonos, com vários ângulos, você pode geometrizar e tornar ele com um único, com 2 ou com 1 ponto de fuga, depende do posicionamento da figura. Aqui mesmo você pode considerar, se ele tiver paralelo, com 1 ponto de fuga. Então há uma tendência a se tornar figuras hexagonais, pentagonais, dodecaedros e icosaedros, você geometriza ele e torna ele com 2 pontos de fuga. Então o elemento 6, ponto de fuga, ou pontos de fuga, pode ser vários pontos de fuga. Vou botar aqui o número 7, que esse é importante. Ângulo do objeto. O ângulo do objeto geralmente é o ângulo que a gente faz como referência ao plano vertical, esse ângulo aqui. Esse ângulo de visão ideal que se pode trabalhar é dentro de esquadro, para evitar de ter problema de paralelismo. Então eu posso trabalhar com ângulo menor de 30 graus, ó. A somatória, claro que tem que ser 180 graus, né? E o ângulo de cá, você pode trabalhar com 60 graus. A face principal, ela tem que ter um ângulo menor. Lógico que é a vista principal da figura, é a fachada principal da figura. Você torna ele com um ângulo menor. A vista secundária da figura, você torna um ângulo maior. É quando você vê menos esse lado. Então não significa também que sejam esses ângulos conhecidos em esquadro. O que importa é que quando você for traçar os pontos de fuga, você tem que trazer uma paralela a essa face, até tocar a linha de terra, linha do horizonte e plano alfa, paralela a essa face, até tocar a linha de terra, plano alfa e linha do horizonte.
Então, basicamente, são esses elementos. Repetindo, a visualização tridimensional acontece. Você olha de cima para baixo e vê os elementos, o objeto que está aqui, você vê o observador e a perspectiva que está sobre o plano. Para você enxergar a perspectiva, é que entram os processos gráficos. Mas durante o processo gráfico, visuais dominantes, pontos medidores de 3 dimensões, certamente vocês vão ver o rebatimento.